Nos anos 30 do século XX, ao fim de 200 anos de lutas pontuadas por revoluções e derrotas, mas também por avanços políticos e sociais, todos os trabalhadores europeus têm a consciência de que são uma única classe. Mas esta classe operária nunca esteve tão fraturada. Reduzida ao silêncio e à impotência, numa Itália fascista e numa Alemanha nazi, ela impõe-se nas democracias parlamentares como uma verdadeira força política. Galvanizada pelos êxitos aparentes da Revolução Soviética, acredita mais do que nunca em dias mais risonhos. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Em 1932, pelos 50 anos da morte de Karl Marx, os militantes comunistas, filmados por Joris Ivens, desfilam de punho no ar pelos bairros operários de Borinage, na Bélgica. Este gesto de desafio e de raiva apareceu pela primeira vez num desenho de George Goss, que prestava homenagem aos combatentes revolucionários mortos em Berlim em 1919. Adotado primeiro pelos comunistas alemães, o punho no ar depressa se espalha por toda a Europa e torna-se, nos 50 anos seguintes, o símbolo de uma classe operária politizada e combativa. Em França, é erguido em 1936, no seguimento da vitória eleitoral de uma frente popular que juntava radicais, socialistas e comunistas. 12.000 empresas entram em greve em todo o país e destas 9.000 são ocupadas pelos trabalhadores. Nunca um país industrializado tinha passado por um movimento tão grande nem tão prolongado. O ambiente é de festa revolucionária. Queimam-se notificações de 48 horas, enforcam-se figuras que representam os patrões, mas ao mesmo tempo negocia-se de forma pragmática as horas de trabalho, as cadências e os efeitos desastrosos da racionalização. Ao fim de 3 semanas, a greve sai vitoriosa. As 40 horas semanais, as férias pagas, as convenções coletivas mudam de forma sustentada as condições de trabalho do operário. Marion Fontaine, historiadora. L'entre-deux-guerres, et à la limite jusqu'aux années 50-60, c'est vraiment le temps de l'aliénation ouvrière par excellence, le temps où on peut de moins en moins croire à ce qu'écrivait Karl Marx, c'est-à-dire que le travail sera libérateur de l'existence humaine. C'est-à-dire que vous pouvez changer de régime, vous pouvez même abolir le capitalisme, le travail industriel dans les grandes usines automobiles, il demeure aussi aliénant. Donc la question, c'est comment vous faites ? Le gouvernement du Front populaire est peut-être l'un des premiers gouvernements à se trouver vraiment face à ce problème. Les congés payés, la politique des loisirs, c'est une forme de réponse, qui est aussi un constat d'impuissance, qui est de dire, bon, de toute façon, on ne transformera pas le travail. En revanche, on peut faire en sorte que les droits des ouvriers soient respectés dans le cadre de ce travail, donc qu'il y ait de la démocratie sociale, que le patronat négocie, etc. Et on peut compenser en offrant aux ouvriers aliénés dans le cadre des usines des espaces où ils peuvent se libérer. No imaginário coletivo, a Frente Popular continua a ser uma grande festa. Talvez seja o único momento na história em que podemos ver os operários felizes sem ser nos cartazes de propaganda alemães ou soviéticos.
Mas as festas e as ocupações não são o entrudo. Isso mostra ao patrão que a fábrica não é a casa dele, nem os operários são os seus filhos, que não esperam dele nenhum benefício, que não lhe devem lealdade e que agora o trabalho operário já não é do foro privado, mas pertence ao foro público. Apesar das operárias e os operários saberem que a festa não dura para sempre, também sabem que nada lhes tirará esta nova liberdade. Depois o trabalho recomeça. Numa fábrica fora da capital, os operários, para serem readmitidos, têm de copiar e assinar primeiro uma carta que representa bem a mentalidade retrógrada dos patrões franceses da altura. Lamentando o nosso péssimo comportamento para consigo, tendo feito greve, pedimos encarecidamente que nos perdoe e que, caso nos admita, nos permita compensá-lo no futuro com um comportamento exemplar. Em julho de 1936, um mês após a grande greve da Frente Popular em França, dá-se a Revolução em Espanha. É provocada pela tentativa do general Franco de derrubar a jovem República Espanhola. O golpe de Estado falha e a Guerra Civil começa. Tal como os operários franceses, estes militantes de Barcelona que vão para a linha da frente combater os fascistas desfilam ao som da Internacional e, como eles, erguem o punho. Mas pertencem a uma tradição diferente do movimento operário. São anarquistas. A Espanha é o único país onde os anarquistas têm também uma organização de massas, política e sindical, a CNT-FAI. Anarquismo e comunismo são desde o século XIX dois irmãos inimigos. Os comunistas dizem-se seguidores de Marx e querem apoderar-se do aparelho de Estado para construir o socialismo. Os anarquistas dizem-se seguidores de Bakunin e querem, por contrário, destruir o Estado e a ordem social existente. Para isso não olham a meios. Greve geral, atentados, mas também aquilo que os anarquistas apelidam de ir às compras à proletário, ou seja, pilhar lojas, sair sem pagar de um restaurante, assaltar um banco. Enfim, ao contrário dos marxistas, que acreditam numa economia centralizada e planificada pelo topo, os anarquistas seguem o sonho anarco-sindicalista da autogestão operária. A ideia de que tudo estaria bem se não existissem patrões, se as fábricas fossem geridas pelos próprios operários. O epicentro do movimento anarquista espanhol é a Catalunha, sobretudo a grande cidade industrial de Barcelona. Os anarquistas estão em maioria na cidade e são operários precários duramente afetados pelo desemprego e as crises. Vindos das regiões mais pobres de Espanha, estes migrantes amontoam-se nos barrios, os bairros das novas periferias. Desta Barcelona anarquista, apenas minúsculos fragmentos resistem ainda à gentrificação da cidade. Com eles desaparece também a memória das lutas. Oh, inmortales, el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oír el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre y proclama la anarquía del mundo al través. Coronada su sien de laurel
a sus plantas rendido el burgués, y a sus plantas rendido el burgués. Um dos episódios mais famosos da epopeia anarquista dá-se no início da década de 1930 nos Pirineus espanhóis, a cerca de 100 km a norte de Barcelona. O Conde de Fígols, cujo palacete abandonado é hoje usado como cenário para fotografias de casamento, tem minas de carvão importantes na zona. Os mineiros, vindos das zonas rurais espanholas mais pobres, moram numa cidade mineira na encosta da montanha e são explorados sem dó nem piedade. Maioritariamente anarquistas, revoltam-se em janeiro de 1932 e proclamam uma república libertária e social, convencidos de que a Espanha inteira os seguiria. Gabinete do Comitê Revolucionário. Imagens ridículas de um episódio mítico. Ao fim de 5 dias o exército intervém e os mineiros, sem líderes nem estratégia, rendem-se. – 40 mineiros são detidos e deportados sem julgamento para a África e para as Ilhas Canárias. Mas para os líderes anarquistas, os fiascos não são importantes. Consideram-nos uma espécie de treino, aquilo a que chamam uma ginástica revolucionária, que vai habituando as massas a ultrapassar o medo da polícia e do exército. Em julho de 1936, quando o general Franco inicia a Guerra Civil em Espanha, os militantes anarquistas pensam que a hora da revolução social, enfim, chegou. Com este embalo, só na cidade de Barcelona mais de 3.000 empresas estão coletivizadas e são dirigidas por operários eleitos pela base. Em autogestão, o restaurante do Grande Hotel Ritz transforma-se em refeitório militante. Em autogestão estão as fábricas que produzem armas para a frente e as que produzem a comida para os soldados e a população. Em autogestão estão os cabeleireiros, os hospitais, a rede elétrica, os transportes. Mas depressa o sonho da autogestão é interrompido pela realidade. Para gerir uma cidade moderna com 1 milhão de habitantes ao mesmo tempo que se tem que produzir para a linha da frente, é preciso ter chefes que organizem, mandem e controlem e ter operários que trabalham e obedecem. Logo nos primeiros meses, as empresas que têm uma autogestão conjunta da CNT e do Sindicato Comunista UGT vêm-se confrontadas com a quebra de produção, o absentismo e reivindicações relativas a horários e salários. Os militantes atribuem esta resistência ao trabalho às influências burguesas e tentam reeducar as massas impondo regulamentações novas na fábrica que são estranhamente parecidas com as do capitalismo anterior. Algumas, redigidas por conselhos de operários, chegam a proibir que se cante durante o horário laboral. Prioridade ao esforço da guerra. A emancipação operária tem de esperar, tal como a das operárias. No entanto, é reclamada pelo coletivo anarquista das mulheres livres. Formação profissional, sexualidade, pedagogia e igualdade entre homens e mulheres. Mas este desejo de autonomia é mal visto pelos dirigentes anarquistas, que acham que primeiro tem que haver a revolução social e a emancipação das mulheres virá automaticamente por acréscimo. Enquanto isso, os filmes da CNT mostram mulheres a tricotar, enquanto os homens treinam com espigadas de madeira por não terem armas que a França e a Inglaterra se recusam a fornecer. Do outro lado, Franco recebe uma ajuda direta de Hitler e de Mussolini. Só o movimento operário se mobiliza. Militantes do mundo inteiro alistam-se nas brigadas internacionais e vão para a Espanha lutar contra o fascismo.
Mas o entusiasmo não chega para salvar a República, enfraquecida pelos conflitos entre moderados, comunistas e anarquistas. A guerra acaba em 1939 com a vitória franquista. Os combates fizeram mais de 500 mil mortos. 500 mil republicanos seguem o caminho do exílio. No Museu da História Operária, em Serran, na Bélgica, uma estatueta de um brigadista internacional de punho no ar. Mais uma derrota operária e o prólogo da próxima catástrofe. Keith Gildart, em Manchester, historiador antigo mineiro. Na sua família, o trabalho nas minas passa de pai para filho desde o seu bisavô até o seu pai e ao seu tio, militante do NUM, o Sindicato Nacional dos Mineiros Ingleses. His widow now, she's 91 years old. So I was asking her about what was it like growing up in mining communities. It was quite surprising the fact that how little she talked about formal politics. So she talked a lot about how difficult it was raising children on, kind of low income in the 1930s and 1940s. And also about women's lives more generally, what they did in their spare time. And she talked a lot about cinema, about dance halls, about, gossip, and also the micro dramas, the domestic sphere, the tensions between miners and miners' wives, which, miners or family members coming in drunk from the public house every night, gambling too much, domestic violence, heavy drinking. So there's a dark side to mining communities and working class communities. The strife, the poverty, the conflicts, the violence. Yeah, it's something I think is not written about enough, really, in terms of mining communities, because it's masked by this heroic image of the working class. Este lado sombrio também é feito dos conflitos entre as diferentes nacionalidades que perturbam o mundo operário da década de 1930. Em 1934, em La Forest, no departamento de Pas-de-Calais, os mineiros franceses opõem-se violentamente aos seus camaradas imigrantes polacos que iniciaram um movimento de greve ao qual os franceses recusam aderir. 77 mineiros polacos são expulsos e repatriados para a Polónia. De forma mais sistemática, o governo francês organiza entre 1934 e 1935 a expulsão coletiva de cerca de 130 mil polacos, que responsabilizam atabalhoadamente pela agitação social, o desemprego e a crise. Os trabalhadores dos países mais pobres atravessam a Europa em busca de uma vida um pouco melhor no exterior. As diferenças são enormes. Enquanto a antiga miséria ainda reina em várias regiões, Borinage, Silésia, Catalunha, noutras, operárias e operários qualificados começam a ter condições de vida e de trabalho melhores. O resultado chega a ser espetacular, como na fábrica Van Elle, de Roterdão. Construída em 1930, ela inspira-se no Fordismo americano, a combinação da racionalização da produção com a melhoria do quadro de trabalho deve levar a novos ganhos de produtividade. As operárias têm direito a instalações sanitárias com torneiras importadas dos Estados Unidos e a um refeitório repleto de luz que, aliás, tem o mérito de facilitar a vigilância. Mas tais concretizações são exceções. Iniciativas isoladas ou de patrões esclarecidos ou, no que ao alojamento social diz respeito, de municipalidades de esquerda, como os 1.382 alojamentos operários do bairro Karl-Marx-Hof, construídos em 1929 pelo município socialista de Viena. Só um Estado, o da Alemanha nazi, afirma ter uma política sistemática que visa assegurar um certo bem-estar aos seus operários. O símbolo é o carro do povo, o Volkswagen, lançado pelo regime em 1937. Thomas Lindenberger, historiador. Denken Sie an so ein Versprechen wie jeder Deutsche wird ein Autofahrer werden, also ein
Besitzer eines individuellen PKWs, was in den 20er Jahren noch eine völlig utopische Vorstellung war und plötzlich zum Greifen nahe schien in den 30er und 40er Jahre. Und das richtete sich ganz gezielt an die Aufstiegserwartungen und Hoffnungen der anständigen Arbeiter, die über mehrere Generationen lang auf diesen Aufstieg auch schon gehofft hatten, enttäuscht worden waren durch verschiedene Wechselfälle, Erster Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise und so weiter, und nun hofften, erstens, es kommt eine stabile Zeit und zweitens, damit kommt dann auch der Wohlstand in einer Weise, wie er für viele möglich ist. Denken Sie daran, eines der populärsten Bücher in Deutschland, was man fast in jedem Haushalt finden konnte, war damals Henry Ford, Mein Leben. Und da wurde das schon im Kleinen beschrieben, wie sowas gehen könnte. Henry Ford war ein sehr wohlgelittener Autor bei den Nazis, weil das durchaus mit solchen volksgemeinschaftlichen Vorstellungen sich verbinden ließ. Und jeder konnte das kaufen, lesen und sagen, okay, da soll es jetzt hingehen. Das war ein sehr attraktives Versprechen. Da união sulfurosa do Fordismo e do nazismo, nasce grande projeto de conquista. Para assegurar a sua prosperidade e a dos seus operários, a Alemanha tem de ocupar todo o continente e colonizar a Europa, como esta coloniza há séculos a África e a Ásia. A Alemanha invade a Polónia em setembro de 1939. No ano seguinte, a Holanda, a Bélgica e a França. No ano seguinte, a União Soviética. Em todos os países ocupados, a Alemanha pilha as indústrias, os meios e, sobretudo, a mão de obra que lhe falta devido a uma penúria crónica agravada pela mobilização. Resultado desta verdadeira caça ao operário, no final da guerra, cerca de 7 milhões de estrangeiros trabalhavam na Alemanha. Os mais avantajados são os holandeses, os belgas, os franceses e os checos. Alguns são voluntários, mas a maioria é requisitada para o serviço do trabalho obrigatório, como os soldados ingleses e franceses prisioneiros de guerra, exceção feita aos oficiais. No polo oposto estão os povos eslavos, considerados sub-humanos, os polacos, os ucranianos e os russos, que contam mais de 600 mil prisioneiros de guerra explorados, que passam fome e estão praticamente reduzidos a escravos. Numa posição inferior estão os deportados políticos e os deportados raciais, ciganos e judeus, pelo menos aqueles que não foram imediatamente assassinados e torturados. É o que os nazis apelidam de extermínio pelo trabalho. A pedreira do campo Mauthausen. Os campos são guardados pelos soldados da SS. Mas nas grandes empresas, são os próprios operários alemães a encarregarem-se de corrigir os estrangeiros recalcitrantes. Stefan Berger, historiador. There is clear evidence that in the war many German workers benefited from the enslavement of roughly 7 million foreign workers, because the existence of this army of slave laborers meant that German workers often had the opportunities of progressing in the hierarchy of the factory order, becoming foreman or having better positions and better pay. And I think that is something where the German workers benefited from the racism of the regime, and where they also often bought into the racism of the regime, because of course they needed to justify to themselves what they were doing, and the racism of the regime was a kind of handy explanation that they could use in order to justify what was going on. Nas regiões mineiras da França e da Bélgica, a memória das grandes lutas da década de 1930 permanece viva, apesar da ocupação alemã. Na primavera de 1941, 200 mil mineiros deixam de trabalhar dos dois lados da fronteira. Será a maior greve durante toda a Segunda Guerra Mundial.
Os grevistas são fuzilados às dezenas e deportados às centenas para o campo de concentração de Sachsenhausen. Mais de metade não regressa. Após a invasão da União Soviética pelos soldados alemães, em junho de 1941, os comunistas assumem a liderança da resistência operária ao invasor. Greve, propaganda, sabotagem, luta armada. Em Itália, a grande viragem dá-se no verão de 1943, quando os aliados desembarcam no sul do país, levando à queda do governo fascista e obrigando os alemães a ocupar o norte industrial. Muitos operários da fábrica de aço de Terni entram para a brigada de partidários comunistas, que opera nas montanhas da região. Entre eles, Dante Bartolini, autor do hino da brigada. Tutti uniti lottere all'appello di Stalin, siamo i primi partigiani. Quando a guerra acaba em 1945, com a derrota dos nazis e dos fascistas, os partidários da brigada, na sua maioria comunistas, pensam que chegou a hora de ir mais longe. Alfredo Filipponi, comissário político da Brigada Gramsci, conta com uma conversa que teve com Palmiro Togliatti, líder do Partido Comunista Italiano. Noi volevamo fare la liberazione nazionale dal fascismo e poi dopo con la speranza di arrivare al socialismo, che quello non ci siamo arrivati. Poi un bagno Togliatti convocò tutti i comandanti dei partigiani e tutti i dirigenti del partito di tutta l'Italia. Fece un intervento, c'erano le elezioni, in particolare diceva che c'è una grande ascendenza, voi lo sapete, voi dovete da fare perché dovete vincere le elezioni. Hanno parlato, sì, ho alzato la mano, compagno Togliatti, io non mi trovo d'accordo. Perché Omega? Non mi trovo d'accordo perché Lenin disse, quando passa il tordo bisogna tirargli. Se non si tira quando passa non si sa quando si può più tirare. Oggi passa il tordo ed allora questo è il momento. Noi le armi nascoste, no? È il momento, gli diamo giù e facciamo il socialismo. Lui mise la proposta mia e la proposta sua all'approvazione, la sua ebbe 4 voti più della mia e passò la sua. O relato deste autêntico chefe partidário é ainda mais surpreendente, uma vez que o provérbio atribuído a Lenin é, na verdade, um velho adágio camponês da região da Terni. Alessandro Portelli, historiador. Questa cosa ha detto Lenin, che quando passa il tordo è il momento di sparargli. Fra l'altro è meraviglioso perché la cultura dell'Italia, di questa parte comunista ancora dell'Italia rossa, Toscana, Umbria, sono tutti cacciatori. Il socialismo, il proverbio, Lenin, la caccia, stanno tutti insieme. Questa è la... E devo dire quello che è stato distrutto nell'ultimo paio di generazioni. Questo è il radicamento di un'idea di società alternativa nell'esperienza vissuta del mondo popolare, della classe operaia. Berlim, 1945. Quem imaginaria que seria nesta cidade em ruínas que o sonho dos partidários italianos se realizaria? A construção do socialismo. Em 1952, operários de um estaleiro de Berlim Oriental admiram o edifício habitacional construído para eles pelo novo regime socialista instaurado pela União Soviética. O edifício do arquiteto Hermann Henselmann, elegante, moderno e requintado, é apenas um protótipo ao qual não será dado seguimento. Mas o governo reproduz a imagem em frescos monumentais com o símbolo das promessas que faz à classe operária. Promessa de um novo bem-estar material, mas também promessa de um novo estatuto, o de operário senhor da sua casa, finalmente no Estado operário.
Na mesma altura, a alguns passos dali, Bertolt Brecht encena as lutas do proletariado russo durante o czarismo. Wir brauchen nicht nur den Flicken, wir brauchen den ganzen Rock. Wir brauchen nicht nur das Stück Brot, wir brauchen den Brotleib selbst. Wir brauchen nicht nur den Arbeitsplatz, wir brauchen die ganze Fabrik und die Kohle und das Erz und die Macht im Staat. So, das ist, was wir brauchen. Aber was bietet ihr uns an? So, das ist, was wir brauchen. Aber was bietet ihr uns an? Also Streik. Se os operários de Berlim Oriental tivessem acesso à tecnologia moderna, teriam provavelmente parado a imagem para voltar a esta palavra estranha, greve. Palavra que, teoricamente, já não deveria fazer parte do seu vocabulário. A greve continua a ser legal nos países capitalistas, mas do outro lado da cortina de ferro é considerada absurda. O proletariado, diz-se, está no poder por lá e não pode fazer greve contra si próprio. E se o operário desses países que se dizem socialistas desobedecer e reivindicar como antigamente, é preciso pô-lo na ordem, como diz o dirigente comunista checoslovaco Zapotocki. Não é por sermos operários que podemos fazer tudo. Facto significante. Nos desfiles de apoio ao novo Estado operário, agora já não se ergue o punho, erguem-se retratos dos dirigentes. A imprensa oficial apelida o dirigente Zapotocki de pai dos operários. No Natal de 1952, ele expressa na rádio os seus votos para os seus filhos. Betlémská hvězda, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva. Tak mluvili bohatí a mocní. Doby se ale změnily. Nastaly mnohé převraty. I Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy. Nejen jediná betlémská, celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto rudé hvězdy hlásají radostně, že vaši tatínkové a maminky splnili na svých pracovištích úkoly 4. roku první Gottwaldovy pětiletky. Mas os operários dos países socialistas deixaram de acreditar no Pai Natal. Em 1953, os de Berlim Oriental revoltam-se contra um novo aumento das normas sem que haja aumento dos salários. Com as câmaras dos jornalistas vindos de Berlim Ocidental a filmar, o protesto operário é esmagado pelos carros de combate socialistas soviéticos. Num momento de lucidez, Bertolt Brecht propõe a sua solução. Não seria mais fácil para o governo, escreve, dissolver o povo e eleger outro? Não há jornalistas estrangeiros em Poznań, na Polónia socialista, em junho de 1956. Apenas os polícias, que fotografam às escondidas os operários grevistas da fábrica de locomotivas de Stalin. Queremos pão, como no século XIX. A greve torna-se insurreição e o exército polaco intervém. O resultado são 57 mortos, na sua maioria operários. Voltamos a encontrar os operários na linha da frente 4 meses depois, a quando da Revolução na Hungria. São os primeiros a pegarem armas para pedir democracia, a partida dos militares soviéticos e, nas fábricas, que o poder seja dos conselhos operários.
E são os últimos a baixá-las, quando o exército soviético acaba com a insurreição, fazendo 3.000 mortos. Foi na Hungria, em 1956, que vimos pela última vez os operários europeus a pegarem armas para reivindicar os seus direitos. Enquanto no leste são enviados carros de combate para domesticar os operários rebeldes, a oeste são cativados com um carro próprio e todas as outras recompensas materiais que o aumento do nível de vida lhes permite agora obter. È il momento in cui nelle case operaie per la prima volta sono in grado di mettere un lampadario con le gocce di cristallo, che noi borghesi consideriamo di pessimo gusto, perché noi borghesi abbiamo pensiamo a una, specialmente a quei tempi, no? Lo stile svedese, lineare, sobrio, cioè. Le case operaie sono sovrarredate, no? Ninnoli, perché lui dice, io sono cresciuto che in casa avevi una lampadina appesa al muro come quelli che adesso stanno nelle stalle, cioè il superfluo diventa un elemento di rivendicazione di dignità, no? Il pauperismo è una cosa che la manifesti se te lo puoi permettere. Io nel caffè non prendo zucchero, ma quando andavo a fare le interviste automaticamente mi mettevano 3 cucchiaini di zucchero nel caffè. Perché? Ma perché era un modo di dire, guarda che possiamo anche permetterci di metterti lo zucchero. 1963. Os operários franceses que veem televisão recebem boas notícias. Os bairros operários, é dito, vão dar lugar a edifícios de propriedade conjunta, onde o ajustador convive com o representante comercial, o engenheiro e um funcionário dos quadros. E nas colónias de férias da Côte d'Azur, os jovens metalúrgicos partilham cabanas tahitianas com as filhas dos diretores. É a primeira vez que é anunciado aos operários que a classe operária desapareceu. No entanto, por esta altura, a classe operária francesa atinge o seu apogeu. 8 milhões de operários, 37% da população ativa. Mas a sua composição mudou. Nos autocarros de transporte de operários da Peugeot, em Sochaux, os operários especializados estão em maioria. Os operários com menos qualificações são os mais explorados. Jovens, imigrantes, mulheres, a carne para canhão de todas as linhas de montagem. Serão estes os elementos mais radicais da revolta operária de 1968. Ao contrário do que é dito, a revolta não apareceu de surpresa numa França enfraquecida. O ano anterior tinha sido marcado por greves duras e confrontos violentos com a polícia. Mas em maio, junho de 1968, o movimento de greve paralisa o país. É uma declaração do poder operário, como em 1936, mais a violência. O que diverge de 1936 é que os operários radicalizados têm do lado oposto um governo de direita. A 11 de junho de 1968, em Sochaux, os confrontos entre a polícia anti-motim e os grevistas fazem 2 mortos entre os operários. Mas há mais imagens. Une femme de la ZUP, par exemple, raconte, elle était gamine, elle avait 15 ans, elle descendait voir son père qui était sur les barricades à Sochaux, et la ZUP n'était pas construite, donc il n'y avait pas de bloc, et les pâtures descendaient pratiquement jusqu'à l'usine, et il y avait un paysan qui était là, qui avait fauché, qui avait laissé sa faux dans un arbre, et il l'avait pendu. Et les CRS couraient derrière les gamines, et il y en a un qui a empoigné la faux. Et son souvenir à elle, c'est de se rappeler du CRS qui courait derrière avec la faux dans la main. On dirait, tu sais, la peste au Moyen-Âge, tu sais, non mais voilà, ce genre de témoignage, en fait.
tu te dis, voilà, c'était ça. Hein. Moi, j'ai d'autres copines là qui avaient 15-16 ans et qui, il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus rien, venaient à la sortie de l'usine, aller dans la rivière, donc il y avait la Lan à côté, ramasser les cailloux avec des seaux et les remonter au père qui les balançait sur la gueule des CRS. C'est des trucs comme... Et on voit bien le groupe ouvrier, comment qu'il était constitué très différemment maintenant, quoi. Voilà, c'était... tout le monde participait parce que c'était normal, c'était pas... Voilà, c'était des choses normales. Uma fábrica francesa ocupada no final da década de 1970. É o tempo da insubordinação operária, da rejeição da ordem da fábrica, dos seus constrangimentos, das hierarquias patronais e sindicais. Na fábrica LIP, de Besançon, onde o conflito se prolonga por vários anos, as operárias reinventam a autogestão, pondo a funcionar as máquinas para elas mesmas. E a sua expressão liberta-se. Dans mon secteur, je travaillais avec des hommes. Rien que des hommes. Il n'y a pas longtemps qu'il y a une femme qui est avec moi. C'était rien que des hommes. Mais les régleurs, c'était des hommes jeunes. J'aimais bien, je les aimais bien. Parce ils n'ont pas la mentalité déjà des vieux. Des gentils. Puis il y en avait un, enfin c'était un de mes chefs. Je l'aimais mieux, celui-là. Malgré que c'était mon chef, malgré que je n'aime pas les cadres, malgré... J'ai une adversité encore en plus pour eux. Oui, c'est établi quelque chose entre nous qui fait qu'on s'aimait bien. Bon, mais par la suite, ça s'est développé ça, et finalement, oui, je l'ai beaucoup aimé, cet homme-là, je l'aime encore beaucoup. Mais, dans le conflit, c'est un cadre. Et je le déteste. Parce qu'il ne se bat pas, parce qu'il reste tranquille chez lui avec les centaines et les centaines de mille francs de paye qu'il a. Et je voudrais pouvoir dissocier les deux. L'homme que j'aime, que je connais, qui est gentil, qui est prévenant, c'est un homme pour moi, là. Hein? Il a des conversations bien, et alors, quand on le voit de l'autre côté, c'est... Je le déteste, je ne peux pas dire un autre mot. Estes anos da revolta operária terminam com uma proeza. Dá-se onde menos se esperava, na Polónia socialista, no estaleiro naval de Gdansk, que entra numa greve acalentada pela operária Anna Valentinovics e pelo eletricista Lech Walesa, para obter a criação de um sindicato livre e independente do partido no poder. É uma estreia absoluta na esfera de influência soviética. O novo sindicato chega rapidamente aos 10 milhões de membros. Quem lhe dá o nome é o seu porta-voz, o historiador dissidente Karol Modzelewski, que lhe chama Solidarnosc, solidariedade. C'était une révolution. On ne pouvait pas se tromper là-dessus. On s'est senti comme un personnage du tableau de Delacroix. La liberté qui conduit le peuple aux barricades. C'est un état d'âme de grand nombre de millions de personnes, de grandes masses, qui quittent leur attitude conformiste de tous les jours pour devenir les souverains de leur propre destin, et de leur propre usine, de leurs propres camarades, de leur propre pays. Maintenant, quand je suis vieux, je me rends compte que la révolution est soit impossible, soit elle tourne mal. Un révolutionnaire ne doit pas le savoir. Son ignorance lui donne des ailes, oui, et elle lui fournit des forces nécessaires pour demander et obtenir l'impossible. Todos os polacos da altura conheciam as imagens dos carros de combate soviéticos a esmagarem em agosto de 1968 a Primavera de Praga, uma tentativa de democratização do regime na Checoslováquia. Só lhes restava saber quando seria a vez deles
e se desta vez os carros de combate seriam soviéticos ou polacos. Foram os polacos. A 13 de dezembro de 1981, o general Jaruzelski decreta a lei marcial. O Solidarnosc é proibido e os seus líderes são detidos. Uma centena de fábricas entra em greve. Os operários ocupam as oficinas, mas os carros de combate derrubam as paredes do complexo e expulsam os grevistas desarmados, que não têm outra opção senão desistir da luta e voltar ao trabalho no dia seguinte. Après, il y avait des manifestations de rue. Mais c'est tout différent. La manifestation de rue, chacun y est séparé. Il n'y a pas de sujet collectif. Les manifestants, c'est une foule. Une fois la manifestation terminée, la foule se disperse. Et rien ne lie plus, dans le futur, les participants de cette foule entre eux. Ils ne sont plus la collectivité, la communauté. Pour être capable à la grève, il faut être en communauté. Si la communauté cesse d'exister, fini. C'est fini. 3 anos após a desfeita a leste, do mais novo dos grandes sindicatos, chega a vez do mais antigo, do oeste. O NAM, o Sindicato Nacional dos Mineiros Ingleses, dá início em março de 1984 a uma grande greve para impedir o encerramento de 20 minas. Era a ocasião que a primeira-ministra Margaret Thatcher esperava para acabar com o poder dos sindicatos ingleses. Ao fim de um ano de confrontos, 11.000 detenções e 200 condenações, os mineiros sem recursos voltam ao trabalho sem terem conquistado nada. O socialismo e o ultraliberalismo, desta vez, estavam unidos pelo seu desprezo pela autonomia operária. Depois disso, até o muro de Berlim podia cair. How did you decide to become a historian of the working class? Oh, I think that's probably down to my dad. My dad worked on the track in British Leyland, in what was then Standard Triumph back in the day. My dad would come back home with stories of what it was like to work on the track. And at one level, you could really get a sense of how much he enjoyed work. He was a bit of a workaholic. He always did overtime. But at another level, another layer of my dad's work experience was certainly alienation. Working on a mind-numbing production track in the car industry. But I think ever since that time, I've been trying to understand my father's life as a blue-collar worker, what work meant to him, and also what the loss of work meant to him. He was made redundant from that particular factory, aged 45. He's a young man, and spent the last years of his life in insecure, precarious jobs, taxi driving for a while, ended up as a cleaner in a factory. You could almost, you could sense that kind of deterioration and degradation. And what it meant also to lose work, and the rupture, the rupture that went along with my father being made redundant, being thrown on the scrap heap, as he would have said. Ir para a sucata é o destino de dezenas de milhões de operários europeus desde os anos 70 do século XX. Quando as empresas começaram a deixar as grandes regiões, que tinham levado a cabo a Revolução Industrial, e a sua tecnologia envelhecida, a sua mão de obra combativa, para ir procurar mais a leste trabalhadores mais dóceis e que recebem menos. Podemos ver por todo o lado as mesmas ruínas, convertidas, na melhor das hipóteses, em locais turísticos. Estranhos locais de memórias, que celebram ao mesmo tempo a exploração e o antigo orgulho operário, como esta grande fábrica de aço alemã, fechada em 2004 e transformada em museu.
Perto da grande fornalha temos pegadas, colocadas aqui sem dúvida para guiar os visitantes. Mas como não pensar nos que partiram? Uma pequena fábrica de sapatos em Romont ainda sobrevive, mas na oficina a maior parte das máquinas está parada e as cadeiras estão vazias. No entanto, é uma imagem enganadora. Os operários em França ainda representam 1/5 da população ativa, mas tornaram-se invisíveis, estão dispersos, fragmentados, são desvalorizados ou uberizados, como se diz hoje. Desapareceu uma identidade tornada consciência, uma consciência tornada força. Les gens ne se définissent plus comme prolétaires. Ils se définissent comme, même plus trop comme ouvriers. Ils se définissent comme le poste auquel ils sont affectés. Donc ça peut être ceux de la crevette, ceux du poisson, au sein de la même usine, ceux du dépotage, ceux du chargement, ceux de la congélation, ceux du poisson pané. À l'abattoir, c'est ceux du cochon, ceux du bœuf, ceux de la coupe, ceux du désossage, ceux de la tuerie, ceux des abats. T'as même pas au sein de la même usine cette idée de dire on est tous dans la même galère. Ernesto De Martino, che è il nostro grande antropologo, racconta una volta che stando in Calabria prendono in macchina un contadino del posto per indicargli la strada, e quando questo contadino si accorge che non vede più il campanile del suo paese va in panico. Ecco, qui è scomparso il campanile, che magari era l'Unione Sovietica, che era meglio che, no? O che era il partito, o che era la fabbrica. È scomparso il campanile e siamo tutti nelle condizioni di quel contadino lì, no? Operai e non operai. Pour moi, c'est encore un mythe, ou du moins la mémoire d'un mythe. L'ouvrier. Oui. Mythe représentant quoi? Pardon? Un mythe qui représente quoi? Un mythe qui représente l'incarnation de gens opprimés et de gens qui sont porteurs de l'espoir de changement qui va éliminer la pression. Mais si vous voulez, c'est la profession des fois révolutionnaire du XXe siècle, peut-être. Je ne sais pas, est-ce que la classe ouvrière va se reconstituer? Elle est maintenant en disparition. En disparition, peut-être pas définitive, peut-être pas totale, mais quand même en disparition. Ça pose des problèmes. Sa disparition pose des problèmes très sérieux à nous autres, les êtres humains, partout. Parce que le monde automatisé pose des problèmes. Le monde globalisé pose des problèmes, sérieux problèmes. Mais je ne sais pas vous dire plus parce que je ne suis pas prophète. Et je ne veux pas être prophète.